É denominado período entre guerras, a fase da história do século XX, que vai do final da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra Mundial, ou seja, entre 1918 a 1939. A época é marcada por vários acontecimentos de importância que contribuíram para delinear a geopolítica internacional nas décadas seguintes. Logo a seguir, ao fim do primeiro conflito, o que se observa são importantes mudanças políticas e de rearranjos territoriais na Europa, África e Ásia. As potências centrais, Alemanha, Áustria, Hungria e Império Turco Otomano, pagarão preços altíssimos pela derrota na guerra. A Áustria-Hungria, uma potência na Europa Central, há séculos deixa de existir, fragmentando-se em várias novas nações, com importância diminuta no cenário político mundial. Caso similar ocorre com o Império Turco Otomano, que antes da guerra já se encontrava em crise, mas com a derrota irá perder todos os seus territórios. O Egito passará formalmente ao controle britânico, Síria, Líbano, Palestina e Iraque passarão a ser administrados por meio de mandatos da Liga das Nações, pelos vitoriosos na guerra, França e Reino Unido. O que restou do antigo território otomano, a atual Turquia, sofrerá uma intensa onda de reformas, dando origem a um Estado moderno secular, que pouco lembra o antigo Império Turco Otomano. Mas, sem dúvida, as piores consequências da guerra cairão sobre a Alemanha, que perdeu todas as suas colônias na África, Ásia e Oceania. Foi forçada a pagar uma indenização brutal em bens e dinheiro que nunca foi quitada e que arruinou a economia do país, indo desembocar em uma hiperinflação poucas vezes vista. A crise econômica que devastou a Alemanha iria ressoar através da Europa e chegar aos Estados Unidos em 1929, fazendo enormes estragos nesse país, em especial no seu auge em 1932. Consciente de que a Alemanha, um importante elemento no arranjo da economia mundial, não poderia ser eternamente relegado a um plano inferior devido às dívidas de guerra, as potências mundiais passaram a tratar de modo mais condescendente o país, procurando reinseri-lo dentro da esfera das grandes economias da época. Ao mesmo tempo em que a Alemanha é perdoada no cenário mundial, a situação interna ainda é de mágoa e de revanchismo. O desejo de retribuir as humilhações impostas pela perda da guerra são personalizadas na figura do Partido Nazista e de seu líder Adolf Hitler, que personaliza o desejo dos alemães de reerguer seu país e torná-lo uma potência mundial, de fato e de direito. Há um sentimento similar na Itália, desejosa de aumentar a sua importância política e econômica, e que sai da guerra sentindo-se um pouco recompensada por seus esforços. O líder fascista, Benito Mussolini, irá se identificar bastante com os objetivos de conquista alemães. Outro participante do lado vitorioso, o Japão, assim como a Itália, quer expandir o seu império, já que contava com a Coreia, Taiwan e o mandato das Ilhas do Pacífico, que pertenciam à Alemanha. Assim, o cenário de crise econômica, as promessas de regimes totalitários como o fascismo e o nazismo, de realização e progresso, além de sentimentos de revanchismo contra os principais atores da política mundial, irão ingressar em um novo conflito mundial em 1939, que foi desencadeado em boa parte como uma espécie de acerto de contas não resolvidas na Primeira Guerra. A prova disso foi um desejo simbólico de Hitler de trazer para a França o mesmo vagão em que foi assinada a rendição da Alemanha em 1918, para que os franceses assinassem sua própria rendição em 1940, quando a França foi conquistada pelas forças nazistas.